Na revista Time, no início deste ano, houve uma entrevista com George Lucas. Ele disse: "Eu acho que existe um Deus. Não tenho certeza. Não sei o que ele é, como ele se parece, não tenho certeza sobre ele." Talvez seja assim que você se sente esta noite. Eu quero falar sobre ele para você esta noite. Eu quero falar sobre Deus para você. O primeiro livro, o primeiro versículo da Bíblia nos diz: "No princípio, Deus." Agora, de onde Deus veio? Como ele pôde simplesmente aparecer? E no princípio havia Deus? Eu não sei, nem você. A Bíblia diz que ele é de eternidade a eternidade. Como isso pode ser? Eu não sei. Há um mistério em tudo isso, e ainda assim, pela fé, acreditamos que Deus não teve começo e não tem fim. Eu não posso nem provar a existência de Deus para você. Nenhum cientista pode. Como sabemos que há um Deus? Você não pode colocá-lo em um tubo de ensaio. Você não pode fazer uma fórmula matemática dele, como Einstein fez na relatividade. Você aceita pela fé que ele é o criador de todo o universo. Quando Charles Lindbergh pegou seu avião, o Spirit of St. Louis, todas as estrelas que ele podia ver espalhadas por todo o céu eram apenas parte da nossa Via Láctea, apenas nossa pequena galáxia. Mas esta galáxia é apenas uma pequena parte de um universo contendo bilhões de galáxias. E eles descobriram agora que existem galáxias além do que eles pensavam ser a última, com bilhões e bilhões e bilhões de planetas, e estrelas, e sóis. E em janeiro passado, astrônomos viram um estouro de raios gama que veio de muito além da galáxia. Ele se originou a 9 bilhões de anos-luz de distância. Quanto tempo isso seria? Calculem vocês, matemáticos. Um ano-luz são quase 6 trilhões de milhas. Você sabe o que é um trilhão? Eu não sei. Mas a Bíblia diz: "No princípio, Deus criou os céus e a terra." E o salmista disse: "Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste." A Bíblia diz no Salmo 33, "Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca." Pense nisso. Então a Bíblia ensina nesta mesma passagem, o 3º capítulo de João, ou o próximo capítulo, acho que é o 4º capítulo, que Deus é um espírito. Deus é um espírito. Ele não tem um corpo como você e eu. Ele não está localizado em apenas um lugar, ele está em todo o mundo, em todo o universo ao mesmo tempo. Ele não é limitado por um corpo, ele é espírito. Como você explica isso, eu não sei, mas a Bíblia diz outra coisa sobre ele. A Bíblia diz: "Eu sou o Senhor e não mudo." Ele é imutável. Em todos esses séculos e trilhões de anos, ele nunca mudou um i ou um iota. Nele não há variação nem sombra de mudança. A Bíblia diz que Deus não muda. A Bíblia também ensina que Deus é um Deus santo. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. A Bíblia diz: "Tu és de olhos tão puros que não podes ver o mal e não podes olhar para a iniquidade." Deus é pureza absoluta. Lembro-me de quando era menino na Carolina do Norte. Todos nós esperávamos ansiosamente pelo dia em que talvez tivéssemos um pouco de neve. Não nevava muito no lugar onde eu morava, mas, quando chegava, ficávamos entusiasmados. E lembro-me de minha mãe nos mostrar algo um dia em que a neve chegou. Ela pôs algumas roupas para lavar, alguns lençóis e toalhas e camisas e coisas para pendurar do lado de fora, para que, quando o sol saísse, secassem. E então ela disse: "Olhe para a neve. Você não acha que está limpa e branca? E olhe para as roupas." As roupas que ela tinha acabado de lavar, que nós pensávamos que estavam perfeitamente brancas, estavam agora sujas em comparação com aquela neve. E é assim que somos em comparação com Deus.
Estamos sujos. Ele é absolutamente santo. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus de julgamento. A Bíblia diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Haverá um tempo de julgamento, e a Bíblia diz que Deus trará toda a obra a juízo, com tudo o que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Você pode confessar seu pecado, mas deve pagar as consequências. Quando abusamos do meio ambiente, pagamos um preço. Quando quebramos a lei moral e espiritual de Deus, pagamos um preço. A Bíblia diz que Deus tem um dia marcado em que Ele julgará o mundo. Há um dia já reservado no calendário de Deus em que Ele julgará o mundo inteiro. Mas a Bíblia também diz que Deus é um Deus de amor. A Bíblia diz: Deus é amor, em 1 João 4,8. Em Jeremias diz: sim, eu te amei com um amor eterno. Uma música popular de alguns anos atrás era: eu não posso viver em um mundo sem amor. Você não precisa, porque Deus te ama. Não importa qual seja o seu passado, não importa quantos pecados você possa ter cometido, quantos erros você tenha cometido, não importa a sua origem étnica, não importa a sua formação educacional, Deus te ama. E é um amor eterno, e é um amor sobrenatural. É algo que não entendemos. Não é o amor eros, amor sexual. Não é o amor filéu, que é o amor de amizade. É algo além. É um amor sobrenatural. O amor ágape, que só Deus tem. Mas Ele pode dá-lo a você se você vier ao seu Filho, Jesus Cristo. E foi isso que Jesus Cristo estava fazendo naquela cruz. Ele estava amando você e tomando todos os seus pecados e todas as suas falhas sobre si na cruz. Agora, você já pensou por que Deus criou o homem? Muitas pessoas estão perguntando: quem sou eu? Por que estou aqui? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Deus deu ao homem uma escolha. Ele o criou, colocou-o neste pequeno planeta e Ele disse: Ele os colocou no que é chamado o Jardim do Éden. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse: há uma árvore, você pode ter todo o fruto do jardim, você pode comer o que quiser, mas não coma daquela única árvore. Deus estava testando o homem, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ele pode fazer sua própria escolha. Ele não faz de você um robô. Ele aperta um botão e você faz o que ele diz. Ele lhe dá a liberdade de escolha. E no Jardim do Éden, Deus disse ao homem desde o início. Mas o que o homem fez? O homem e a mulher comeram da árvore. Eles fizeram isso deliberadamente. Eles foram enganados pelo diabo, porque há outro mistério nesse ponto que percorre toda a Bíblia e chega ao nosso mundo hoje. O mistério da iniquidade, o mistério do pecado, o mistério do diabo e dos demônios. E o diabo é muito real. Ele trabalha duro e pode enganar. Ele pode vir como um anjo de luz, a Bíblia diz. Ele é muito enganador. Ele se infiltra em você. Ele entra em seus pensamentos. Ele entra em sua mente. Nós sabemos que algo está errado. Lemos nossos jornais e assistimos à televisão e sabemos que algo está errado em nosso mundo. E é isso que está por trás do problema racial. É o pecado. Por trás de tudo isso está o pecado. E o pecado é a quebra da lei moral de Deus, a quebra dos 10 mandamentos, a quebra do sermão da montanha, também a pobreza. E hoje, temos uma situação desesperadora. Na minha opinião, grande parte do mundo está ficando mais pobre e parte do mundo está ficando mais rica ao mesmo tempo. E um dia desses, haverá um confronto, como sempre há. O homem tem uma doença terminal, pois o mistério da iniquidade já opera, diz a Bíblia em 2 Tessalonicenses 2,7. Quantos dos 10 mandamentos você não guardou? A Bíblia diz: todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um se desviou para o seu próprio caminho. Queremos ter o nosso caminho,
Não o caminho de Deus, mas o nosso caminho. E isso é pecado. E assim, nossos problemas básicos não são sociais, não são educacionais. É o pecado, a quebra da lei de Deus. O salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, o pecado te aliena de Deus. Você está separado de Deus. Você é um espírito. Você vê, você é um corpo. Mas dentro do seu corpo há um espírito, uma alma. E quando você morre, o que acontece? Você já esteve ao lado do leito de morte de alguém e viu essa pessoa deslizar para a eternidade? Você se pergunta o que aconteceu. Bem, a pessoa real deixou este corpo. Este corpo vai desmoronar, se decompor e voltar ao pó, mas o seu eu real vai continuar vivendo, porque o seu eu real deixa o corpo, e se você conhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você vai direto para a presença dele e passa a eternidade com ele. Agora, a morte. A morte tem 3 dimensões. Há a morte natural. Todos nós vamos morrer. Quando John Kennedy Jr. e sua esposa Carolyn embarcaram naquele avião há algumas semanas que ele ia pilotar, eles nunca sonharam que nunca mais veriam o lar. Como outros jovens e mulheres da idade deles, eles tinham grandes sonhos em suas vidas, suas carreiras, seu casamento. 2 das pessoas mais maravilhosas que já conheci. Eu duvido que eles tivessem tido o pensamento de que não viveriam para ver esses sonhos realizados. E então a outra morte, não apenas a morte natural, mas a morte espiritual. Seu espírito que vive para sempre está no sentido de que está alienado de Deus. E então a Bíblia fala sobre a morte eterna. Algumas das palavras no Novo Testamento usadas por Cristo para descrever a punição pelo pecado são: perdido, perecer, condenado, castigo, tormento, inferno. Você pergunta: você acredita nisso? Sim, eu acredito. Eu acredito que a Bíblia ensina isso. Eu acredito que tudo que a Bíblia diz é verdade. Se Jesus disse que havia um inferno, há um inferno. Eu não gosto de pensar sobre isso. Eu não gosto de falar sobre isso. Eu não gosto de pregar sobre isso. Mas Jesus o fez. Ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A Bíblia diz que Jesus Cristo levou os seus pecados na cruz, pois aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Pense em ser pecado. Tudo que Jesus era na cruz era apenas pecado. Seus pecados, os meus, todas as coisas ruins que já fizemos, as mentiras que já contamos, a luxúria que já tivemos, tudo sobre ele naquela cruz. E o sofrimento real dele não foi o sofrimento físico, por mais terrível que fosse. Foi o sofrimento espiritual. Foram os nossos pecados. Ele nunca tinha conhecido um pecado. E de repente todos os pecados do mundo estão sobre ele. A Bíblia diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz: aquele que levou ele próprio os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro. A Bíblia diz: Cristo também padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele morreu por você porque te ama. E da cruz, Deus está dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu estou dando o meu filho por você. Ele está tomando o seu lugar. E então, 3 dias depois, algo glorioso aconteceu. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você nunca vai morrer espiritualmente porque Jesus ressuscitou dos mortos e morreu na cruz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, diz a Bíblia em Romanos 10:9. E isso pode acontecer com você aqui mesmo, esta noite.
O que você deve fazer em resposta para saber que seus pecados são perdoados? Para saber que você vai para o céu? Para ter certeza absoluta de que seu coração está certo com Deus? Primeiro, você deve se arrepender dos seus pecados. Bem, o que você quer dizer com arrepender? O primeiro sermão que Jesus pregou foi sobre o arrependimento em Atos em Mateus 4. Alguém disse que arrependimento significa sentir-se mal o suficiente para parar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, disse o apóstolo Pedro. Deus manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ele o ordena em Atos 17. Arrepender-se significa dar meia volta e ir na direção oposta. Você diz, mas Billy, eu tentei parar com algumas das coisas que estou fazendo e que sei que estão erradas, e eu simplesmente não consigo, eu estou viciado. Mas você pode se desviciar pelo poder do Espírito de Deus. A primeira coisa é o arrependimento. A segunda coisa, arrepender-se significa mudar sua mente, mudar seu caminho e mudar seus hábitos. E a segunda coisa é vir pela fé. Agora, a fé não é um salto cego e irracional no escuro. A fé é compromisso. Quando minha esposa e eu nos casamos, nós não estávamos com os dedos cruzados. O ministro não disse, enquanto o amor durar. Ele disse, até que a morte os separe. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Devemos nos comprometer. Achei que uma charge no jornal colocou isso muito bem. Alguém escreveu para o pastor e disse: prezado pregador, o que Deus te perdoa significa? O pastor respondeu e disse: todos os seus arquivos foram excluídos. E isso é verdade. Todos os nossos arquivos são excluídos. E é exatamente isso que Deus faz. Você não precisa sair daqui esta noite preocupado com algumas coisas erradas que você fez. Tudo foi resolvido na cruz. E você recebeu isso pela fé. Fé significa compromisso. Quando eu subi neste palco esta noite, é a primeira vez que estive neste palco. Eu me comprometi com ele. Eu nunca estive aqui antes. Eu fiz isso pela fé de que as pessoas que o construíram para suportar um homem. Ou várias pessoas. Isso é compromisso. Você comprometeu sua vida com Cristo dessa forma? Você tem certeza de que se você morresse esta noite, que você está pronto para se encontrar com Deus? Se você tem alguma dúvida sobre isso, certifique-se esta noite. Eu vou pedir a você para fazer algo. Talvez você esteja confuso, incerto. Talvez você tenha ouvido falar sobre a maneira como pedimos às pessoas para receberem a Cristo. Eu vou pedir a você para recebê-lo em seu coração esta noite, pela fé, e comprometer sua vida com Ele. E pedir a Ele para entrar e mudar sua vida e lhe dar uma paz e uma alegria que você nunca conheceu. Vou pedir a você para se levantar do seu assento e vir ficar aqui na frente. E depois que todos estiverem aqui, eu vou dizer uma palavra para vocês e teremos uma oração juntos. Haverá um conselheiro aqui para falar com você se você quiser falar com alguém. Daremos a você alguma literatura para ajudá-lo em sua vida cristã. Você pode ser protestante, católico, você pode ser um líder em sua igreja, você pode ser o pastor de uma igreja, eu não sei. Você pode ter sido uma boa pessoa a vida toda, mas de alguma forma, no fundo, você não está certo sobre seu relacionamento com Cristo e quer resolvê-lo. Levante-se agora mesmo e venha ficar aqui. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Levará apenas alguns momentos, mas é um momento na eternidade para você. Diga esta noite: Senhor, eu digo a Ti, sinto muito, eu pequei, eu me volto para Ti pela fé e recebo Jesus, que morreu por mim. Eu quero ter certeza do meu relacionamento com Deus. Eu quero dizer a você que está assistindo pela televisão que você pode fazer este compromisso com Cristo agora mesmo, onde você está. Não importa onde você esteja, você pode estar assistindo no saguão de um hotel.
Você pode estar em um quarto de hotel ou você pode estar num bar, você pode estar em casa. Mas você pode fazer este compromisso e deixar Jesus entrar no seu coração. Você que assistiu o vídeo dessa pregação maravilhosa, não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua curtida e compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e que Deus te abençoe.